Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão por tudo, papai. Estamos aqui reunidos na tua presença, porque não há lugar melhor, pai, do que a tua presença. Sim, papai. A nossa alegria, papai, é constantemente imitar aquele que caminhou lado a lado quando tu estava, pai, aqui de forma visível. Ele caminhou contigo, diferente dos outros, papai. E nós também, acompanhando sempre o teu primogênito, papai, escolhido. Gratidão, papai. Gratidão porque nós entendemos desde tempos antigos como é ser obediente, fiel, agindo sempre na justiça. Sim, papai amado. E hoje nós estamos aqui, papai, cumprindo conforme a tua palavra, papai, que devemos estar como irmãos reunidos, unânimes, numa só fé, num só propósito, papai. E hoje, papai, aqui eu te peço que tu esteja falando de voz audível ao teu povo, papai, a quem tu escolhestes para a tua herança, sendo esses o dízimo dos dízimos, papai. Gratidão, papai, porque nós cremos e temos a certeza que fazemos parte disto. Sim, papai. Da tua oferta, papai, consagrada a Ial. A oferta que foi apresentada de tempos antigos, que não quis ir após Lúcifer, após Abaddon, mas quis ir diante de Micael, papai, honrando o teu filho, que foi ungido. E nós aqui, papai, justificamos a tua sabedoria. E nos agracie, papai, para que a tua palavra, papai, hoje seja dita conforme o teu querer e a tua vontade. Porque esta é a nossa alegria. Toda honra, toda glória, majestade e poder entregamos a ti. E aquele que tu ungiu, papai, nós entregamos a ti, papai. No nome do nosso papai, Yalcha o Machia. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje dia 4 Irmãos, hoje dia 4 do 11 de 2022, né? Estamos alegres, né? Porque Ial tem nos mostrado e nos dado entendimento de segredos esses que esse povo aí fora não tem nem noção. Nem 1% de noção. O que eles pensam conhecer como verdade é mentira. Porque eles estão sendo conduzidos pelo espírito do erro. Conforme está escrito em 1 João 4. Muito bem. Vamos abrir lá rapidamente. 1 João
capítulo 4. Está afiada. Muito bom. O importante, meus irmãos, quando nós entendemos isso, é que papai, ele capacitou cada um dos 300, sendo esses celestiais ou não. Sendo esses que foram escolhidos lá em cima, ou esses poucos de Sardes que ele disse ali na carta de Sardes. Esses andarão comigo. Esses poucos de Sardes, eles andarão comigo. Por que que eles andarão comigo, irmão Natan? Isto, muito bem. Porque eles não sujaram as suas vestes. Eles lavaram as vestes e não sujam as vestes. Como que eles não sujam? Eles andam com o anjo da vida, das águas, né? Eles caminham com o Espírito da verdade. Então, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Ial. E quais são os espíritos de Ial? Irmã Marlene. Sim, são 7. Na ordem. Primeiro. Da Ashe. O espírito na Ashe. Precisa. Sabedoria. Isto. O espírito de inteligência. Isto. O espírito de conselho. Muito bem. O espírito de fortaleza. Isto. Aí tem a haste principal. A haste principal é antes. Que é a do meio. Mas eu te entendo. Uhum. Mas vai só na sequência. Aí Espírito de fortaleza. Próxima. Espírito de conhecimento. Isto. E o espírito de temor. Exatamente. Ou seja, são quantos espíritos? São 6 espíritos que são as hastes que saem da principal, que é o espírito de alma. Então, discernindo quem são estes espíritos, a gente entendeu, inclusive, quem são os filhos. Isso. Os filhos que chegaram à perfeição, que são aqueles que saem da haste principal. Ok? Qual que é a haste principal? Yalcha. Sai de Yalcha. Então fala assim, olha, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Yal. Para ver se sai das hastes. Muito bem, é isso aí. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de Yal. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio na carne. É na carne? Não. Muito bem. Ele veio em carne. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne é de Yal. E todo espírito que confessa que Yahshua, e todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yal. E este espírito é o espírito do anti-Mashiach. Dele ouviste dizer que ele virá. E agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Yal. E vós os vencestes. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Está falando deste que está no mundo. O anti-Mashiach. Eles são do mundo. Por isso, falam segundo o mundo. E o mundo os ouve.
Nós somos de Ial. Quem conhece a Ial, nos ouve. Por quê? Eva conhecia Ial, mas não ouviu. Aí fala, quem conhece Ial, nos ouve. Ou seja, será então que ela conhecia Ial? De fato? Não. Ela via aquele que chegava ali, que até representava Ial. Mas se ela conhecesse os desígnios, a vontade, o que Ial queria de fato, como já tinha ensinado a eles, ela não teria ouvido um outro espírito, se ela tivesse examinando o espírito, coisa que ela não fez. Quem não é de Ial, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é quem? E o espírito do erro é quem? Então, os dois estão agindo na terra. Um induz ao erro. E muitos são esses que caem no erro. Um induz para a verdade. E poucos são esses que vão para a verdade. Fazendo link com o quê? Com o que o papai disse lá em Lucas. Não ouve. Porque a carta na era das igrejas, ao final de cada uma delas, nós já vimos. Foi deixada uma mensagem. Aquele que tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. Qual o Espírito? Vamos analisar qual o Espírito? Qual o Espírito? Da verdade. E como eu sei que esse Espírito é o Espírito da verdade? Porque testemunha Yahshua Mashiach. Que mais? Veio na carne. Que mais? Tudo isso está certo. Que mais? Hã? Fala por Ial. Mas como é que eu identifico que ele está falando por Ial? Porque o Espírito. Hã? Testifica. Testifica. O que mais? A palavra. Ele é fiel à palavra. Que mais, irmã Guilhermar? Ele é fiel à palavra. Que mais, irmão André? Porque fala por Ial, né? Fala por Ial. Muito bem. Porque é o intérprete. Muito bem. Que mais, irmão Elbert? Deu um bom testemunho. Que ele fala assim como... Confessa que Yahshua também veio em carne. Né? Irmão Elbert. Ele é fiel verdadeiro. Que mais, irmão Wilson? O que ele fala se cumpre. Que mais, irmã Diene? Ele pode testificar. Por que ele é o Qual? Espírito? O que testifica pelo Espírito de Ial? Ele fala que ele é mais. Como que nós identificamos que este é o Espírito da verdade? Como que nós identificamos que são dois agindo no mundo de hoje? Presta atenção. Presta atenção. Tudo que os irmãos estão falando não está errado. Só quero que os irmãos entendam. Presta atenção. Como que eu vou discernir? Lá está falando que nós temos que provar o Espírito. Entender. Como que eu entendo que esse Espírito, hoje, que está agindo no nosso meio, é o Espírito da verdade? Temor. Muito bem. É o Espírito que traz as revelações, Como é que é? que é o Espírito que deslastra a palavra. Também. Que está interpretando. Aham. Mais. É o Espírito que dá vida. Mais. Tá certo. verdadeiro. Irmão Helder. A imersão, Sim. Hã? a imersão no nome de Yahshua, Isso. partir do pão, Isso. E fala a verdade. Tirou da Babilônia, fala a verdade, mas como é que eu sei que isso é verdade? Dentro da palavra, né? A palavra mostra. Que mais? Foi provado, foi aprovado. Hã? Ele foi provado e aprovado. Ele foi provado e aprovado. Aham. Irmã Débora. Conforme aqui no versículo
2 fala: Isso. nisso reconheceis o espírito de Yahvé. Ah. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne é de Yahvé. Aham. E aí? Não, agora deixa a irmã concluir. Fala, irmã. Não, ele confessa que Yahshua Mashiach veio em carne. Aí a gente entende que esse é o espírito da verdade. Ele confessa que Yahshua Mashiach veio em carne. Ele confessa que Yahshua Mashiach veio em carne e este interpreta, porque ele é o intérprete na escritura. E tem também algo maravilhoso que a gente pode identificar. Sabe o quê? Vamos abrir aqui Lucas. Lucas. Lucas, capítulo... Achar, calma aí, irmãos. Este cálice é a nova... Onde está? Páscoa. 22, 20. Página 1828. 1828. Lucas 22, o quê? 20. 20. Ah, porque eu não marquei a caneta aqui, vou até marcar. Lucas 22, 20. 1828. Vamos pegar aqui, ó. Lucas 22, 19. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ah, marca aí corpo. Marca aí corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Agora vou mostrar aos irmãos. Aquele que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, este tem o espírito da verdade. Se veio em carne, este também tem que confessar que existe um corpo. Como que eu posso identificar que este é o espírito da verdade? Porque este falou que existe um corpo. Existe um corpo, irmãos. Existe um corpo. Aí ele fala: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Irmãos, eu quero vos trazer a memória. E aí? E que mais? Embora já saibais, eu quero vos trazer a memória. Que memória? A memória que um dia o papai Yahshua voltou para Yahweh e deixou um corpo. Deixou para nós um corpo. Um corpo que ao nos alimentarmos deste corpo, nós nos tornamos um com ele. Então, quando ele volta para dentro de papai Yahshua,
Logo, meus irmãos, nós estamos junto com ele, não voltando para dentro do corpo do papai Alcha, mas recebendo aquilo que foi prometido, as graças prometidas a Davi. Qual graça? Nunca faltar um descendente para o trono. Ou seja, vocês serão reis, como eu também serei o rei. Esse mundo não conhece essas coisas, irmãos. Nem imagina. Esse mundo não tem a mínima capacidade de conseguir interpretar isso que nós estamos vivendo. Então, quando a gente identifica o Espírito da Verdade, é sim aquele que interpreta, é sim aquele que fala por Ial. É tudo isso, não está errado. Mas agora, falar que existe um corpo ao qual ele vai voltar para dentro, ele te apresentou o corpo. Tem coisa mais maravilhosa que isso, irmãos? Por quê? Porque nós vamos ter de volta o nosso papai. Porque a gente andava com o papai junto com o Micael. E junto com o papai. Papai ia pro templo. Por isso que fala, aquele que subiu é o mesmo que vai descer. Exatamente. Papai ia pro templo, nós íamos pro templo. Papai ia no Éden, nós íamos no Éden. Papai ia no Monte das Oliveiras, aqui na terra, nós íamos no Monte das Oliveiras com ele. Nós vimos o papai, nós conhecíamos o papai, entendíamos quem ele era. Aí ele fala, eu quero vos trazer a memória. Embora vocês já saibam, mas eu quero vos trazer a memória. O quê? Que um dia vocês terão de volta o meu corpo. Ele prometeu isso pra gente lá atrás. E aquele que trouxesse esta verdade no final dos tempos, este é o Espírito da Verdade, porque trouxe a memória de volta que existe um corpo. O corpo não foi deixado de lado, o corpo será resgatado por aquele que pode resgatar. Quem é esse que pode resgatar o corpo do papai Alcha? Micael. Agora eu pergunto, por que que ele pode resgatar o corpo do papai Alcha, irmão Ronaldo? Por que ele pode, Micael, resgatar o corpo do papai Alcha? A herança, né? A herança. A herança do seu pai. Ele é o dono, né? Ele é o dono, herdeiro das vestes, do manto, do corpo, do papai e Alcha. Agora eu creio que os irmãos estão entendendo como nós identificamos o Espírito da Verdade. Porque muitos aí, Ialdins, estão falando, sim, Ialcha é 100% homem. Os Ialdins falam, não falam? Os de Sardes aí, eles falam. Mas eles entendem que existe um corpo? Eu li isso aí, não estou muito bem lembrado onde que é, que passagem que é, que fala que não é para ele deixar sepultar o corpo dele aqui. Isso, muito bem, muito bem. É quem? Isso aí é Jacó. José para Jacó. Não deixa meu corpo aqui. Carregando o corpo do pai dele. É maravilhoso, né, irmãos? Isso é para a gente compreender que nós estamos caminhando com o Espírito da Verdade. Não precisamos temer a mal algum, porque Ial está conosco. Aquele que conduz a igreja é aquele que representa Ial. Tema, porque o juízo está posto. E ai daquele que se levanta contra o juiz de toda a terra.
Porque aqueles que bateram um dia a face do juiz de Israel enfrentará a morte. E será duro. Mas aqueles que beijam a face do juiz de Israel enfrentará a vida para sempre. Beija o filho, para que ele não se irrite contra vós. É muito maravilhoso, né, irmãos? Vamos abrir aqui. Vamos lembrar. Os irmãos sabem que nós vamos ruminando. Papai vai nos alegrando, relembrando de muitos e muitos pontos, né? Vamos abrir aqui em Ishaial. Ishaial, Isaías. Isaías, Ishaial 63. Página 1354. Quem é a representação? Irmã Adriana. Quem que é a representação de Jezabel celestial? São os amigos falsos, Isso. Os traidores. traidores, Muito bem. que são piores do que os inimigos declarados. Muito bem. Exatamente isso. Então, estes que traíram papai, eles lá em cima, eles traíram lá em cima. Eles foram a favor de quem? De Emanuel. De Emanuel. Óbvio. Aí, eles perderam algo. Presta atenção. Ishaial 63, a partir do versículo 7. Depois nós vamos voltar ao Isaías anterior, tá? Mas vamos pegar aqui a partir do versículo 7. Celebrai as graças de Ial, os louvores de Ial, por tudo o que Ial fez por nós. Isaías 63, 7. Por sua grande bondade para com a casa de Israel, pelo que fez na sua compaixão. Quem fez? Quem fez por sua compaixão? Hã? Fez o quê? Que prova de amor Papai Alcha nos deu? A morte no madeiro. A morte no madeiro. E estes lá em cima, porque a ideia foi reconciliar tanto os seres do céu como os da terra. Esses lá em cima consideraram tamanha dor, sofrimento, que papai, que andava com eles lá, com nós lá, com todos os seres celestiais lá, eles viam, entendiam, conversavam, estavam com ele, sentavam à mesa com ele. Por isso que a palavra fala, nós comíamos e bebíamos na sua presença. Aqui embaixo é só uma repetição do que aconteceu lá em cima. Eles estavam com o papai, eles comiam com o papai, se alimentavam com o papai. E eles desconsideraram totalmente tudo que papai fez. Não é só o fato de não aceitar Micael que reinasse sobre eles, junto com aqueles querubins ali que também recusaram o reino de Micael. Não é só isso. É o fato deles não entenderem todo sofrimento que papai enfrentou, tanto por seres celestiais
como por seres terrenos. Porque qual foi o motivo da morte? Reconciliar os seres do céu e os seres da terra. E eles desconsideraram tudo isso, agindo pelas suas próprias ganâncias e querendo o reino para si. Aí ele fala, versículo 7, celebrai as graças de Ial, os louvores de Ial, por tudo que Ial fez por nós, por sua grande bondade para com a casa de Israel, pelo que fez na sua compaixão, segundo a grandeza do seu amor. Com efeito, presta atenção, com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são meu povo, filhos que não me trairão. Assim ele se fez meu Salvador, seu Salvador. Em todas as suas agruras, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que o salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo, o que? Ergueu-os e carregou-os durante todo o tempo passado. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu espírito, magoaram o seu filho que foi ungido. Foi então que ele transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos de Marcha, seu servo. Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu espírito no seio do povo? Aquele que compartilhou a destra de Marcha com o seu braço glorioso? Que fendeu as águas diante deles, assegurando para si mesmo renome eterno? Que fez trilhar pelos abismos, como o cavalo trilha o deserto sem tropeçar, como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de Ial os conduziu para o repouso. Assim conduziste o teu povo, fazendo para ti nome glorioso. Olha, desde o céu, tá vendo? Desde lá de cima, olha, desde lá de cima, e vê, desde a tua morada santa e gloriosa, onde está teu zelo e teu valor? O frêmito das tuas entranhas e a tua compaixão para comigo se recolheram. Com efeito, tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. Por que é declarado tu és nosso Pai? Porque nós entendemos tudo que Yahshua enfrentou por nós, diferente daqueles traidores, tanto no céu como na terra. Nós não desmerecemos o favor de Yahweh, pelo contrário, nós recebemos e guardamos em nós como uma memória. E no final dos tempos ele faz: meus filhos, eu quero vos trazer à memória aquilo que vos traz esperança. A morte do nosso Pai valeu a pena, e eis aqui o corpo do nosso Pai. Toda. E fala: com efeito, tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos reconhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Ial, és o nosso Pai. Papai Micael ensinando os filhos a considerarem tudo que ele fez por nós, desde lá de cima. Entendendo e mostrando para os filhos, falando assim: é assim que vocês vão reconhecer, quando vocês estiverem lá embaixo, aquele que invocar, tu és nosso Pai!
Tu és nosso Pai. Porque nós reconhecemos o sofrimento dele. Aí fala assim: ainda que Abraão não nos reconhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahweh, és o nosso Pai, nosso Redentor. Tal é teu nome desde a antiguidade. Por que fazes que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces nossos corações para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança, porque fomos escolhidos lá em cima. O dízimo dos dízimos. Por pouco tempo o teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos, os traidores, pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Quem dera fendesse o céu e descesses, para dares a conhecer o teu nome a teus adversários. As nações tremeriam diante da tua face, ao fazeres prodígios que não esperávamos. Versículo 3. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se havia sabido, o olho não tinha visto um Yahweh que agisse em prol dos que esperam nele, exceto a ti. Tu te chegastes àquele que, cheio de alegria, pratica a justiça, aos que, seguindo pelos teus caminhos, se lembram de ti. Sim, tu te irritastes contra nós, e com efeito, nós pecamos, mas permaneceremos para sempre em teus caminhos, e assim seremos salvos. Entende, irmãos? Vocês podem compreender que Yahweh, ele não está olhando o seu passado, ele não está olhando o seu erro, ele não está olhando suas condições atuais, ele não está olhando quem você foi um dia, ele não está olhando o que você fez ou deixou de fazer, porque se você está diante daquele que é Yahweh nesta terra, conforme Salmos 68, que diz, o cavaleiro das nuvens se chama Yahweh. Nem a profundeza, nem tem esse versículo. Tem? Sim. Não nos separará. Nada nos separará do amor de Yahweh. Nada nos separará, porque nós andamos juntos, dia após dia. Quando Micael se levanta, a palavra fala, Daniel 12:1. Neste tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Aquele que protege o teu povo. Vamos pegar aqui na tradução King James. Nós reconhecemos quem é Yahweh, irmãos. E este mundo nos tenta nos fazer perder o foco de Yahweh. Mas nós reconhecemos. Claro que a passagem fala protege. Você tem? Ah, mas achei que era Daniel 12. Daniel 12:1. Protege? É aí que fala no King James.
Protege. Ah, não, tá aqui, protege, isso mesmo. Diz assim, Daniel 12:1 na Bíblia King James. Naquela época, Micael, o grande príncipe, que protege o povo de Ial. Que protege. Por que protege? Irmão Rodrigo. Pede ajuda da sua esposa. Por que protege? Irmã Diene. Porque ele protege, porque o filho varão vai dar. Isso aí. O filho varão foi dado para ele proteger, para ele cuidar. Ele tem que proteger de quem? Do dragão. Então, naquela época, no momento que o dragão quiser tragar o filho varão, Micael, o grande príncipe que protege o povo de Ial, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações, até então. Contudo, naquela época, ou seja, no tempo do fim, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Entende isso? Nós, irmãos, nós somos um povo que Ial escolheu, não foi hoje, não foi há 2 anos. E nós reconhecemos quem é o Espírito por esses sinais. Qual é o Espírito? O Espírito da verdade. Nós não reconhecemos o Espírito. Melhor, nós reconhecemos o Espírito do erro. E por isso não seguimos. Mas nós reconhecemos e damos total atenção ao Espírito da verdade. Ao Espírito da verdade. Então tá, vamos abrir o livro de Esther. Quero mostrar, 702. relembrar de um estudo muito antigo nosso. Mas antes de abrir o livro de Esther, nós vamos achar aqui o capítulo. Vou falar para os irmãos. Capítulo 6. Deixem marcado o capítulo 6. 710. Vamos abrir o capítulo 6, Esther 6. Só deixa marcado. 710. Vamos abrir aqui no livro de Salmos 68. Página 931. Salmos 68. Todos encontraram? 68, versículo 1. Ial se levanta. Levantar-se-á Micael. Ial se levanta. Seus inimigos debandam. Seus adversários fogem da sua frente. Tu dissipas como fumaça se dissipa, como cera derrete diante do fogo. Perecem os inimigos diante de Ial. Mas os justos se rejubilam. Ano jubilar. Exultam na presença de Ial. Na alegria, eles rejubilam. Cantai a Ial. Tocai ao seu nome.
Abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Ial. Exultai em sua presença. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas. Tal é Ial em sua morada santa. Ial dá uma casa aos solitários. Livra os cativos para a prosperidade. Mas os rebeldes habitam na terra seca. Que terra seca é essa? Aqui na terra. A terra. Eles vão ser tirados de lá e vão vir para uma terra seca, sem nada. Totalmente, um deserto. Aí fala, versículo 16. Ó montanha de Ial, montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã, ó montanhas elevadas, por que invejas a montanha em que Ial quis habitar? Ial nela residirá perpetuamente. Os carros de Ial são milhares de miríades. Os querubins. E o mestre está entre eles, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. E o Sinai está no santuário. Subiste para o alto, capturando cativos, recebendo homens em tributo. O que isso significa, homens em tributo? Isto, os dízimos. Mesmo os rebeldes, para que Ial tivesse uma residência. Bendito seja o mestre a cada dia. Ele cuida de nós. É o nosso Ial Salvador. Fazendo link com Isaías 63. Ele se fez o nosso Salvador. Quem que se fez o nosso Salvador? Quem, irmãos? Yahshua Micael. Yahshua Micael, que é Micael. Ele se fez o nosso Salvador. Estão entendendo? Sim. Porque as montanhas, a montanha, ela invejou. As montanhas, melhor dizendo, ela invejou a montanha que Ial quis habitar. Irmã Kátia, que montanha é essa que Ial quis habitar? O Monte Sião? É, mas quem é a representação dessa montanha? Essa pessoa, quem é? Yahshua Micael. É, muito bem. Mas Micael. Eles invejaram, as montanhas invejaram a montanha de Ial. O que é essa montanha, irmã Jenny? Montanha Micael. E quem que são as montanhas? As montanhas são os filhos lá da... Os filhos. Os irmãos deles. Os irmãos. Por quê? São montanhas elevadas. A palavra toda em código, né, irmãos? Que Ial esclarece de tempo a tempo. Tá entendendo, irmão Amadeu? Hã? Tá entendendo? Então tá. O irmão vai pegar os estudos, os ruminares e vai aprender mais e mais. Aí, onde eu falei para nós abrirmos? Esther. Então você marcou aí, ó. Cavaleiro das nuvens. Cavaleiro das nuvens. Quem é o cavaleiro das nuvens? Irmão Wilcinho. Irmão Wilcinho está fazendo aniversário hoje, irmãos. Gratidão. Quem é o cavaleiro das nuvens, irmão Wilcinho? Isso, mas completa com mais um pouquinho. Yahshua Micael.
né? É interessante. O irmão Wilson, ele fez um gesto, né? Ele faz um gesto de Yalcha. Agora, eu já interpretei há muito tempo. Mas eu quero saber se os irmãos interpretaram por que ele fez o gesto de Yalcha aqui. Eu quero perguntar. Cabeça da igreja. Ué, já respondeu. O cabeça. E por que assim? Levanta o carro. Hã? Assim é quem? Ele pôs na cabeça. E assim? Levantar-se-á Micael. Correto, irmão Wilson? Viu? Isso aí. Por quê? Porque aquele que é erguido, montanha elevada. E Yalcha decidiu habitar nela. Ial decidiu habitar nela. E deu para ele um nome glorioso. E, conforme Salmos 45, ele diz o quê? Comemorarei seu nome, de geração em geração, para sempre e eternamente. E todos os povos, o quê? Te louvarão, né? Para sempre e eternamente. O complemento é esse. Gratidão, papai. Então vamos aqui em Esther. 710. Deixa eu explicar um detalhe. A gente não precisa ir na história. A gente vai relembrar, tá? O rei Assuero estava fazendo uma festa. Nessa festa, de vários dias, se não me falha a memória, 180 dias. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Depois a gente lê lá, tá? Então, e foi liberado para eles, os dignitários ali, beberem, festejarem, se alegrarem. E ele decidiu num dado momento que ele estava já alegrinho com a bebida, né? 180 dias. Ele já estava alegrinho. E ele disse o quê? Eu quero apresentar a minha esposa, porque era uma mulher linda. Porque era uma honra para o rei apresentar a esposa para aqueles que estavam ali. E ele apresenta aquela esposa. Apresenta? Não apresentou não. Por que não apresentou? Ela não apareceu quando foi convocada. Ela não apareceu quando foi convocada. Ela estava comendo e bebendo em outros lugares. Porque fez uma festa particular, né? Ou seja, 180 dias, exatamente. Ela fez uma festa particular com as mulheres reais do palácio, né? Só que o que aconteceu? O rei convocou ali pode ficar em paz. O rei convocou ali os seus conselheiros. Foram 7 convocados que se apresentaram diante do rei. E um deles, né, chamado Memucã, ou Mamucã, ele fala o seguinte, ele dá o seguinte conselho. Ó rei, a sua esposa, vou falar aqui nos termos aqui nossos, tá? Nas nossas palavras, a sua esposa está fazendo uma outra festa. E o que acontece é o seguinte, as mulheres que estão lá e de toda a cidade, de toda a província, vai ver toda essa situação e vai fazer o quê? Bom, Vaste desobedeceu o rei. Então, as outras mulheres também vão agir de igual forma. E vai ser difícil, né? Porque as mulheres vão começar a se levantar aqui no meio deste povo. Mas tem um detalhe. Isso não é bom. Para que toda província aqui entenda que não é assim que se procede, então, escolha outras mulheres. E dentre elas, escolha uma para substituir Vaste, que era a esposa do rei. E ele
aceitou o conselho do rei. E o interessante é que eram 7 conselheiros ali que estavam diante do trono do rei. E ele ouviu um. E ele, o nome dele, significado que eu já tive olhando, é o quê? Memucan é Memucan ou Mamucan. Dignificado. Depois os irmãos podem conferir. O que eu estou querendo explicar com isso? Seguinte forma. Quando a gente vê isto, a gente vê que ele escolheu uma outra esposa que fosse fiel e submissa, porque a primeira não foi. Então as mulheres, como nós falamos, dentre elas foi escolhidas uma. Quem é esta representação da mulher escolhida? Eu mesmo. Acho que é isso. Vamos ver se os irmãos vão saber. Irmã Diene. Quem é essa mulher? Lembra que eu estou falando de mulher. É um corpo completo, tá? É o corpo completo. Estou falando da mulher, da esposa. Esmirna e Filadélfia. Ok? Então foi escolhida a mulher, a esposa. Tá? Tá. E lembrando que Esther tinha com elas também as suas damas. Tá? Que o conjunto completo forma os 144 mil. Tudo isso nós aprendemos lá atrás. Os 144 mil, as damas de companhia. Todo mundo lembra, né? Muito bem. Só que aconteceu o seguinte. Quando ela se tornou rainha, ali, junto com o rei, aconteceu que Amã. Eu leio aqui agora. Amã, ele foi colocado ali na frente, que auxiliava o rei, e toda vez que ele se passava, foi dito um decreto, todos tinham que se prostrar perante ele. A condição daquele que gosta que alguém se prostra perante ele. Aí, o primo, parente de Esther, ele se prostrava? Não. Qual que era o nome dele? Mardoqueu, ele não queria se prostrar a Amã. E ficou-se sabendo, em algum dado momento, que dois homens, queriam armar contra o rei Assuero. Uma armadilha para ele. Mardoqueu, sabendo disso, conta para a rainha Esther, ela fica sabendo, e moral da história. Quem recebe a honra é Mardoqueu? Não. É Amã. É Amã que recebe a honra no meio deles. Aí, Esther capítulo 6. Vamos ler. Eu fiz assim, os irmãos podem pegar de Esther capítulo 1 e vir lendo, tá? Aí os irmãos vão entender a história, porque senão a gente vai ficar aqui até mais tarde. É dignificado mesmo. É dignificado mesmo, né? Aí, ó, é porque tem muito tempo que a gente fez de estudo, aí a gente volta, o papai vai trazendo as coisas, a gente vai lembrando, é o de ruminar, né? Por isso que é importante os irmãos estarem ruminando, dedicar tempo na obra. Esther capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Ora, naquela noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que lhe trouxesse o livro das memórias. Olha aí, o memorial. Das memórias, ou crônicas, para ser lido diante dele. Ali se contava como Mardoqueu havia denunciado a Bagatã e a Tares, os dois eunucos, guardas
da porta. Quem será, né? Os dois eunucos, guardas da porta, culpado de terem projetado atentar contra a vida de Assuero. Entende? E que distinção, que dignidade, ele estava falando, e que distinção e que dignidade, disse o rei, foram por isso conferida a esse Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque que eu falei? É igual, né? Vamos falar assim, né? É representação. Aí ele fala assim, o que foi feito para esse Mardoqueu? Que ele livrou a minha vida desses dois. Aí ele fala, versículo 4. Então o rei perguntou, quem está no vestíbulo? Era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo exterior do palácio real para pedir ao rei que mandasse enforcar a Mardoqueu na forca por ele preparado. Porque como Mardoqueu não queria se prostrar para ele, toda vez que ele chegava na porta, Mardoqueu era também um guarda do palácio, tá? Só para vocês irmãos entender. Tudo é um link da escritura. Só que ele era um guarda, vou falar assim, minoritário. Tinha os mais... Ele era o menor. Vamos falar assim. Mas era fiel. Esse que é fundamental. Esse era fiel. Todos os que estavam ali, quando Amã passava, todos se prostravam. Mas Mardoqueu não. Aí, Esther, vendo tudo aquilo, houve um decreto. Eu esqueci de falar que houve um decreto. Que Amã, vendo que aquele homem não queria se prostrar perante ele sabendo que ele era Ialdim, ele falou assim, vou mandar matar todos os Ialdins daqui. Então ele escreveu um decreto e falou com o rei, eu quero um decreto para matar todos, porque estes homens estão desconsiderando toda a lei aqui do rei Assuero, para eles servem como nada. Então escreveu um decreto e o rei selou o decreto e falou assim, sim, pode mandar matar todos os Ialdins. Esther ficou sabendo disso, ela se veste de pano de saco, tira suas tranças, tira seus ornamentos, se cobre de cinza, fica aquela mulher toda horrível. E se apresenta diante dele. E, depois de muito tempo de jejum, ela chega diante dele e desmaia. Quando ela desmaia, ele pega ela pelos braços, o que você tem, Esther? Pede-me o que quiseres, eu te darei e tal. Aí ela falou assim, não, tudo bem, vamos preparar uma festa. Ela prepara uma festa junto com ele e manda convocar Amã. Quando manda convocar Amã se apresenta e muito alegre, maravilha, a esposa me convocou, além do rei, eu também vou ser honrado pela rainha. Olha só para você ver. Só que o que aconteceu? Amã, gente, estou contando a história, né? Mas vocês têm que ler, viu? Amã, ele mais uma vez vai diante do palácio e aquele Mardoqueu não quis se prostrar. Ele, irado com aquilo, quando ele volta para casa, feliz com a notícia que Esther convidou ele para a festa, também, um dignitário, um homem de honra, ele vira para a família e fala, nossa, além do rei, a esposa do rei também quer me honrar. E eu vou ser honrado do rei. Só que tem uma coisa que está me incomodando, que está me deixando nervoso. É esse Mardoqueu. Esse Mardoqueu não se prostra perante mim por nada. Os outros do palácio se prostram. Ezequiel 28. Todos aqueles ali ornamentando Amã. Aí ele falou assim, eu vou arrumar uma forca para ele. E na casa de Amã, ele mandou cavar um lugar e de pendurar uma forca e mandou para Mardoqueu. Só que Não. E o rei, ele não sabia que a Radassa, né, que ela levou o nome de Radassa, a origem dela,
Era judia também. Aham, não sabia. Aí, ele faz o quê? Amã, ele volta para o palácio. Chegando lá, ele vai se apresentar ao rei. Aí a gente vai ler aqui, ó. Só para a gente entender, para a gente chegar aqui, tá? Aí ele vai se apresentar ao rei. Então, quando chega aqui, ele fala assim, ó, no versículo 4. Vamos pegar no 4. Então o rei perguntou, quem está no vestíbulo? Era exatamente o momento que Amã chegava ao vestíbulo exterior do Palácio Real para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca por ele preparado. Os servos responderam, é Amã que está no vestíbulo. Aí o rei falou o quê? Que entre, ordenou o rei. Logo que entrou, disse-lhe o rei, como se deve tratar um homem a quem o rei quer honrar? E a quem deseja o rei honrar, senão a mim? Pensou Amã. Amã pensou. Respondeu ele, se o rei quer honrar alguém, que se tomem o quê? Vestes principescas dessas que usa o rei, o corpo, tá? O corpo, a túnica. Pensou Amã, respondeu ele, se o rei quer honrar alguém, que se tome vestes principescas dessas que usa o rei, que ele traga um cavalo desses que o rei monta, e sobre sua cabeça se ponha um diadema real, os filhos. Aí ele fala, em seguida, vestes e cavalos serão confiados a quem? A um dos nobres, dos altos oficiais reais. Estes, então, que serão acompanhados com ele, este, então, revestirá com esta roupa o homem a quem o rei quer honrar, e o conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Assim se faz. Aí era Lúcifer que queria ser honrado. Só que o que aconteceu? Tá bom. Nós tínhamos feito um estudo que era Abaddon. Calma. E esses Lúcifer e Emanuel, né? Esses dois eunucos. Calma, irmã, calma. Eu estou entrando no outro ponto. Estou entrando no ponto de que Lúcifer queria ser honrado, queria o corpo. Ele não queria mais ser cavalo, ele queria ser o cavaleiro. Entendeu? Ele não queria ser o cavalo, ele queria ser o cavaleiro. Então é assim que eu vou ser honrado. Só que foi ao contrário. Por quê? Ele não foi honrado. Aí, você deixa aqui e você vai lá em Isaías 63. Página 1354. Tudo é uma representação. Aconteceu de forma literal, né, irmã Débora? Para se repetir depois. Vamos lá. Então, como que tem que honrar uma pessoa assim? Tem que entregar para ele essas vestes aí, ó. A coroa, o cavalo, tá vendo? Tudo. Então tá. Lúcifer quer o corpo, ele quer se tornar. Lúcifer queria, por isso que ele enganou Abaddon. Aí,
Isaías 63, versículo 1. Mas foi ao contrário. Porque de repente, entra no palácio. Quem é este que vem de Edom? De Bosra, com suas vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Quem é esse? Esse é aquele que foi ungido rei. Satanás queria isto aqui, ó. Ele queria isto aqui, ó. Ele queria o corpo do papai. Por isso a briga de Lúcifer com Micael, pelo corpo de Marcha, pelo corpo do papai Alcha. Tá vendo a briga pelo corpo, pelas vestes? Tá vendo? E os dois são espírito, né? Exatamente. 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 Então, ó, ele vem marchando. Quem é este? Aí, a gente vai em Apocalipse 19. Aí a gente vai em Apocalipse 19. Aí, ó. Quem é esse? É esse aqui, ó. Apocalipse 19, versículo 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco. Aí, ó. É assim que você tem que honrar uma pessoa. Dá ele o cavalo igual esse aí, ó. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Entendeu, irmãos? Há muitos diademas. Agora a gente consegue discernir. Por quê? Quando nós entendemos aqueles que queriam ser reis, inclusive Abaddon, irmã Adriana, que não está errado, quem foi honrado foi Micael. Porque ele denunciava todas as coisas que aqueles faziam, e ele denunciava para o seu pai. Seus irmãos faziam. Tudo a representação de José, que denunciava tudo aquilo que seu pai fazia. Que seus irmãos faziam, denunciava para o pai. Mardoqueu é a representação de Micael? Mardoqueu é a representação de Micael. Entendeu? E Esther? E Esther, a representação da esposa. Por que da esposa? É aquele que vai casar. Mas espera lá. Se Micael é a representação de Mardoqueu e Assuero que casa com Esther, como é isso? Se é Micael que casa com a esposa. Por isso que está escrito, o espírito e a esposa dizem vem. É Yalcha Micael que casa, irmão Edgar? É Micael. Quem casa é Micael, irmãos. Quem casa é Micael. Então, qual condição seria esse Mardoqueu, irmão Isalino? Porque o desejo de Amã se repetiu. E como assim? Me explica. Porque ele desejou toda a pompa, né? Toda a glória. Ele desejou. Ele desejou ser... Não foi dado para ele, mas foi dado para Micael. Para Assuero. Assuero não, para Micael. Para Mardoqueu. Mardoqueu. Então, Mardoqueu substituiu não, tornou-se um só, com Assuero, que é a representação de Yalcha.
Entendi, eu te entendi. Entendeu? Entendi, sim, te entendi. Porque o desejo dele foi todo esse. Te entendi, mas a pergunta é o seguinte, ó, presta atenção. Quando nós pegamos aqui Mardoqueu, ele denuncia todas as coisas para o seu pai, do que os irmãos fazem de errado. Mardoqueu foi honrado como rei. Foi honrado pelo rei. Qual rei está honrando ele aqui nessa condição? O sétimo. Ok? E Mardoqueu, mas quem casou com Esther? Foi o rei. O rei. E aí? Como que a gente resolve essa solução? Porque Se quem casa é Micael. o sexto se torna o sétimo. Tudo bem, o sexto se torna o sétimo. Mas na condição de rei, o rei casou com Esther. Então quem é ali a representação de Assuero de fato? Micael. Um é celestial e um é terreno. Mas, irmãos, aquele que vem na terra, ele vem o quê? Preparar a esposa para casar com o filho do seu mestre. Quem é o filho do seu mestre lá em cima? Micael, celestial, filho do homem. Entendeu? Verdade. Ele vem aqui preparar com o Micael terreno para casar com o Micael celestial. Aí nós temos a condição. Quem está casando é Micael, espírito, que casa. Qual desses aqui é a representação do Micael celestial? Assuero. Entendeu? Ele casa. Mas é para nós entendermos que, como Satanás queria ganhar o corpo, as vestes, e se tornar aquele que seria Ialcha, quem ganhou isso foi o Assuero. Entende? Então, a gente analisa neste ponto, e quando a gente analisa casamento, a gente analisa que quem está casando é o Micael, espírito. Por isso fala, o espírito e a esposa dizem vem. Está dizendo vem para quem, irmão Joel? O espírito e a esposa dizem vem. Quem que eles estão chamando para vir? Irmão Joel. 300? Não. Hã? 744? Não, o espírito é quem? E a esposa? Esposa? Quem que é a esposa? A igreja. Esmina, Pérgamo, ali Esmina, Filadélfia, esposa. A gente fala igreja pegando o conjunto todo. A gente fala Micael e a sua esposa dizem vem. Para quem? Vem. E ele está lá em cima, pai. Eles estão lá em cima. Está lá a esposa e Micael lá em cima. E eles estão dizendo, vem. Vem quem? Ialcha. Isso. Vem Ialcha. Está chamando Ialcha. Isso. Está chamando para vir Ialcha. Qual Ialcha? Ialcha Micael. Ialcha Micael. Está chamando aquele para se apresentar. Viu como que não é difícil de se entender. É simples, mas é um pouco complexo o entendimento das pessoas. Porque quando você fala o Espírito, você fala de Micael celestial. Quando você fala do ancião, você fala de Micael terreno, o servo. O servo que está na terra, ele vem para separar, pegar a esposa para levar para o seu mestre. Que mestre é esse, irmã Edna? Mestre é Ialcha Micael. Não, ele está levando a esposa para o seu mestre. Então, o mestre, o seu mestre, Isso. Ialcha Micael.
É Yahshua Micael que casa, irmã? Não, é Micael. Então, está levando a esposa para o seu mestre. É Micael Celestial. Então, ele está pegando a esposa e levando para o seu mestre. Entendeu? Então, é às vezes difícil mesmo de compreender, porque nós entendemos, o papai nos explicou maravilhosamente muitos detalhes, mas o papai ainda vai esclarecer a respeito disto, tá? Sobre muitas coisas aqui. Eu estou simplesmente mostrando para os irmãos que a condição de que, e relatando aquilo que o papai já nos trouxe, Micael é que casa, tá? Então, nesta passagem, nós entendimos que o rei Yahshua Micael estava casando. Só que não é. A gente sabe que quem está casando é Micael. Só que a gente vê duas condições de Micael: o terreno e o celestial. O terreno, o celestial. O que vem terreno e corpo de carne, ele vem separar a esposa para o teu mestre. Que mestre? O celestial. Entendeu? O que vai casar celestialmente. Mas é ele mesmo. Entendeu? Mas é ele mesmo. E quando se torna Yahshua, ele se torna rei. E quando ele se torna o sétimo. Mas, irmão, posso fazer uma pergunta? Pode. Não sei se o irmão vai responder. Quando o espírito e a esposa dizem vem, papai Yahshua voltou dentro de Yahweh. E sim. Correto? Uhum. Ele só está o corpo. E aí? Pera aí, irmão. A sua pergunta, reformula ela. Ó, o espírito e a esposa dizem vem. Isso. Correto? Vamos lá. Vamos Então, primeiro, para os irmãos entenderem. Quem que é o espírito? Micael. Quem que é a esposa? É a igreja. Ótimo, beleza. Uhum. Entendemos aí. Uhum. Mas, papai Yahshua, ele Qual Yahshua? voltou para dentro. Papai Yahshua. Papai Yahshua. Que veio, Uhum. Ele voltou para dentro do corpo de Yahweh. Ele é Yahweh agora. Isso. E Yahweh, ele não desce. Ele não vem. Então, se papai Yahshua está como corpo, como que ele vai vir? Aí, não é papai Yahweh supremo que está vindo. Quem está vindo é Yahshua Micael. Ele vem como testemunha rápida, né? Calma, é isso não. Entendeu a pergunta? Entendeu? Calma, não é isso não, viu, meu Marinal? Não tem nada disso não. Ele quis dizer como que vai vir o corpo até Micael. Calma, porque quando fala assim, ó, o espírito e a esposa dizem vem, ali a esposa fala que já se completou o número dos 144 mil. E quando fala o espírito e a esposa dizem vem, papai Micael dá uma ordem, falando, vocês sabem se comportar na casa de Yahweh, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Porque no momento que o sétimo toca a trombeta, o sétimo também está falando. Vem. Vem quem? O sexto também está falando. Vem. Vem quem? O sétimo. O sexto está falando para o sétimo. Aí ele mesmo falando para ele mesmo, são duas condições. O sexto está invocando a presença do sétimo. Porque ele vai se tornar. Então, no momento ali que se completou o número dos 144 mil, que o sétimo, conforme a gente viu em 1 Tessalonicenses, o sétimo toca a trombeta. Sim. Quando ele toca a trombeta, ele é transformado. Só que quando a gente pega capítulo em Atos 1:11, que você mesmo leu, sim, você vê que ele sobe de forma lenta, aos olhos de todos que estavam ali presentes. Todos vão ver papai Micael para se fundir. Por isso a fusão. Então quando ele está falando vem, ele está agora esperando aquele momento que ele vai ser ascendido ao céu para ser transformado em Yahshua. E quando ele for transformado, ele fala com 144 mil. Sobe para aqui. Essa dúvida
Yahshua, ele dá o corpo só dele. É. Então, na hora que eles se fundem, aquela ascensão que é da parte celestial, templo, para o palácio de marfim, ele vai ser acendido aos olhos de todos, porque o trabalhador que trabalha a terra, ele é o primeiro a receber o seu salário. Ele recebe o seu salário, para depois, aqueles 144 mil serem também confirmados como primogênitos. Por isso que ali você tem Assembleia dos Primogênitos. Aonde que é a Assembleia dos Primogênitos, irmão Edgar? Lá em cima, no Palácio dos Marfim. Palácio de Marfim, é a Assembleia dos que fala que Primogênitos. todo joelho dobrará. Isso. E toda língua confessará. Que? Tremendo. Confessará o quê? Eu não estou lembrado de todos os versículos, mas eu sei esse versículo. Sim, vão achar ele. Acha ele aí. Onde que está escrito? Todo joelho se dobrará. É Shaul Paulo falando. Se não me engano, é Shaul Paulo falando. Eu fiquei pensando assim, como que vai se transformar em Yahshua? Eu fiquei pensando, será que Yahshua vai sair de Yahshua? Só que não pode ser rebaixado. Entendeu? Entendi. Aí eu tava com a mesma dúvida dele. É, porque o que acontece é o seguinte. Quando o Micael está executando aqui embaixo a tarefa de abrir os selos, sabe? De tá ainda acontecendo a tribulação. Quando se completa o número dos 144 mil, ele vai, para os irmãos entenderem, tá? Todos que estão aqui entenderem. Os irmãos mais novos, irmão Amadeu. Presta atenção. Acontece a ascensão, irmão Amadeu, dos 300. Sobe Micael com seus anjos e derruba Lúcifer por terra. Até aí, entendeu? É a batalha. É a batalha. Derrubou por terra. Ok? Maravilha. Depois disso, vai acontecer o quê? Vai acontecer a purificação do templo. Ok? Beleza. Depois que acontece a purificação do templo, vai vir o quê? Vai vir a abertura dos selos. Tá? Vai vir a abertura dos selos. A abertura do selo inicia como? Inicia com os dois cordeiros. Apocalipse capítulo 5. Aquele cordeiro chega diante daquele que está sentado e pega o livro da mão do sétimo. Vamos falar assim. E é dito, ninguém aqui foi digno. Por que ele foi digno? Porque o leão da tribo de Alda venceu. Ele venceu o quê? Lúcifer. E o que mais? Ele venceu o quê? Em qual batalha? A batalha do templo e a batalha de tomada do corpo. Isso, verdade. A batalha do templo e a batalha de tomada do corpo. Ele tomou a arca de volta. Ok? A representação de Davi pegando a arca dos filisteus. Tomou de volta. Beleza. Aí vai abrir o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo. No quinto selo, estão dormindo Esmina, Pérgamo e os heróis da fé. Antiga aliança. Davi, sabe? Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né? Entendeu? Daniel, Ezequiel, estão todos dormindo. Eles vão ser ressuscitados. Eles vão ser ressuscitados. Aí ressuscita. Aí eles recebem vestes brancas. Depois disso, tem mais o tempo. Aí tem o sexto selo, o sétimo selo. Tem aí em sequencial junto trombetas, tribulação. O sétimo anjo, que depois vai vir as trombetas, vai vir o sétimo anjo, ele toca. Quando o sétimo anjo tocar, aí as duas testemunhas que já vão estar na terra, elas vão estar mortas e vão também ressuscitar. Então ressuscita com as duas testemunhas. Era vencedores de Éfeso, vencedores de Tiatira, vencedores de Sardes, vencedores, os atentos de Filadélfia e
a era de Laodiceia vencedores, se completando assim o número dos 144 mil e mais uma multidão que veio da era de Laodiceia e da era de Éfeso, entendeu? E da era de Tiatira, porque os 144 mil não é todas as eras, entendeu? Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão Natan? Pronto. Aí, na hora que se completa o número de 144 mil, eles sobem para o palácio de marfim. Então, naquele momento, irmão Edgar, e todos os irmãos, estão todos ali no templo, junto com Micael. E ele toca a trombeta, a última, na posição do sétimo. Porque agora ele vai receber herança como o sétimo. Porque ele é o primeiro a receber. Se cumprindo conforme aconteceu em Atos 1, 11, ele acendeu aos olhos de todos. E nesse momento se fundem. E todo olho verá. E aí que entra Romanos 14, versículo 11. 14, versículo 11, lê. Com efeito está escrito, por minha vida, diz o mestre, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua dará glória a Yahweh. Assim cada um de nós prestará contas a Yahweh de si próprio. Exato. Quando Yohanan viu a glória daquele anjo maravilhoso, o que aconteceu com ele? Ele se prostrou. Então, no momento que estiver acendendo, eles se fundem, o sol se torna 7 vezes mais. Neste momento, toda a congregação se prostra. Aí é chamado os 144 mil para a Assembleia dos Primogênitos. Depois disso, aconteceu, aí vem outra parte, que é o quê? Aí é descida na terra, aí nós vamos tomar posse da terra, entendeu? Tomar posse da terra, destruir os inimigos ali, os que receberam a marca, entendeu, irmão? Irmão Ronaldo. Não era a passagem que nós estamos procurando, que seria essa, não? Apocalipse 7, ou 27. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verão, até mesmo que os transpassaram. Toda tribo da terra baterão no peito por causa dele. Nessa passagem. Esse aí eu penso que é o julgamento, né? Porque todo olho verá, até o que os transpassaram. Esse momento aqui é só dos vencedores. Entendeu? Porque os vencedores é uma condição, mas até mesmo aqueles que os transpassaram é outra condição. Entendeu? Porque se transpassou é porque é outro momento, entendeu? Que foi esses causadores da morte do papai e Auschwitz. Como é que é, irmã Débora? Lê pra gente. Página 2050. Por isso Yahweh sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, está acima de todo nome, para que ao nome de Yahweh se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos seres terrestres e dos que vivem sob a terra. Não? Tremendo. É esse aí mesmo. Não, tremendo. Viu? Viu, irmãos? Aí nesse momento está acontecendo a tribulação. Aqui está acontecendo tribulação, irmão. Aqui ainda está tendo ataques e tudo mais. Mas esses que já estão lá, eles morreram aqui na tribulação, pelo testemunho de Auschwitz, entendeu? São os dois tempos. São o tempo primeiro superior ressurreição. E depois tem a outra parte. Mesmo depois, os que morrerem pelo nome de Yahweh né, ainda vai continuar a tribulação aqui na Terra? O tempo das coisas é o seguinte. Quando eles morrem, eles já não morrem e vai subindo, não. Ele fica aqui no altar do sacrifício, aguardando. Porque quem subiu na superior ressurreição é somente São Paulo, Esmirna, Pérgamo e os heróis da fé. Ok? Depois disso, as duas testemunhas vão estar na terra. Depois que passar o tempo das duas testemunhas, elas serão mortas.
E quando elas ressuscitam com elas também todos os vencedores das eras que estão para serem acordadas. Juntamente com quem? Com os que morreram na era de Laodiceia. Morreram pelo testemunho e pelo mandamento. Entendeu? Esses foram corajosos, enfrentaram a morte. Porque os perdedores de Laodiceia fugiram. Eles estão vivos na terra, não são vencedores. São perdedores. Mas os vencedores, eles têm que morrer. Têm que enfrentar a morte. Entendeu? Esse é o tempo. Você entendeu, irmão? Esse é o tempo. É o tempo da ressurreição superior, né? Que é só desse mínimo. E esses últimos aí de Laodiceia é a ressurreição inferior, vamos colocar assim. Não é inferior, é a ressurreição, né? Aguardada. Tá? Por isso que o Papai Alcha fala aqui nessa passagem aqui, ó. Vamos abrir aqui em Lucas. Porque agora a condição do corpo é outra, né, meus irmãos? A condição do corpo é uma condição superior. Lucas 20. Página 1824. Quando o Papai Alcha foi interrogado ali pelos saduceus e tudo mais, eles falaram assim, ó. Eles interrogavam a respeito dos mortos. Então a mulher que casou com um homem, esse homem morreu e não deu ela filhos. Aí esse homem tem 7 irmãos. Aí ela vai se unir a esses irmãos. Só que morreu o outro. Aí eles falam, morreu um, morreu outro, morreu 7. Inclusive a própria mulher morreu e morreu sem dar filhos. Ok? Aí eles fazem uma pergunta para tentar fazer Papai Alcha cair. Dizendo, aí eles falam assim, ó. 29, Lucas 20, versículo 33. Essa mulher na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 estiveram por mulher. E Alcha lhe respondeu, os filhos deste mundo casam e dão em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo, viu? No outro mundo, e na ressurreição, tá vendo? E na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos. Porque a palavra fala em Daniel, muitos que conduzem, aqueles que conduzem muitos à justiça, por que muitos? Laodiceia. Muitos que conduzem, aqueles que conduzem muitos à justiça, serão como os anjos. Porque aqueles das eras que conduziam as pessoas à justiça, à verdade, serão como as estrelas. Está falando que no meio de 144 mil tem filhos de Adão que se tornaram agora anjos. Por quê? Conduziram muitos à justiça. Aí ele fala, versículo 35 de novo. Mas os que foram julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam mulher e nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos. E são filhos de Ial, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, por que filhos da ressurreição? Daquele que pode ressuscitar. Se tornou filho dele. Entendeu? Então, quando a gente olha para esta condição, irmãos, presta atenção. A gente vê claramente que os primogênitos, ou vou falar assim melhor, os 300 que estão sendo trabalhados agora, eles estão sendo trabalhados por uma condição muito superior. Por quê? Quando a gente pega aqui a parábola das minas, para a gente finalizar, a gente entendeu o tempo de cada uma das coisas. O irmão Bruno, na época, trouxe a situação de que
quando os 10 filhos se apresentaram, foi dada a cada um uma mina. Foi dada a cada um uma mina. Só que somente 3 se apresentaram. E os outros 7? Irmã Edna? São os 300. Já tinham sido apresentados. Os 7. Representação dos 300. A condição deles. Então, quando fala assim, ó, Lucas 19, versículo 16. Tá. Lucas 19, versículo 16. Diz assim: apresentou-se o primeiro. Quem é o primeiro? Shaul Paulo. A primeira condição dele. Porque ele também é aquele que participa da superior ressurreição. Tá vendo como que a palavra toda se conecta? Lá atrás o irmão trouxe, se conectando com tudo que o papai vai trazendo. Aí ele fala, apresentou-se o primeiro, a superior ressurreição, junto. Aí ele fala, mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Aqui é o momento que ele vai receber herança. Então, não é ainda o momento dos 144 mil. Mas é o momento que já é dado a ele a esta condição de falar assim, olha, você trabalhou e em breve, assim que se completar o número dos 144 mil, você vai receber esta herança. Todos ali já identificam que Shaul Paulo é aquele que trabalhou 10 anos. Entendeu? Muito bom. Aí ele fala, muito bem, você vai governar em breve sobre 10 cidades. Por que em breve? Porque ainda tem que se completar o número de 144 mil. Aí fala, veio o segundo. Qual o segundo? A segunda parte. A segunda parte de onde? Vai vir o resto de Sardes e quem mais? Os desatentos de Filadélfia. Aí ele vai convocar esse. Aí quando convoca esse, fala assim, e aí, rendeu alguma coisa lá? Rendeu, rendi 5 minas, mestre. O mensageiro de Sardes. A segunda parte. Que é depois da superior ressurreição. Entendeu? Aí ele apresenta 5 minas, mas não vai receber herança ainda não. Porque está se completando os números. Ok? Aqui até então, melhor dizendo, já se completou. Vai se completar os números de 144 mil aqui. Aí ele convoca o terceiro, que já vem junto com esses também na ressurreição dos mortos. Sim. Que a segunda parte da ressurreição é todos os mensageiros que morreram, que não foram ressuscitados na superior ressurreição, mas agora esses que, o que, irmãos? Os que morreram pelo testemunho. Aí vem os que não fugiram, da era de Laodiceia, da era como nós falamos aqui agora, da era de Pérgamo, da era de Tiatira, ok? Para se completar o número de 144 mil e mais a multidão que não se pode contar. Aí a terceira parte é Laodiceia. Viu? A primeira parte, Shaul Paulo, segunda parte, Sardes, terceira parte, Laodiceia. Eles se apresentam. Por isso que você tem a primeira parte, Esmina, Shaul Paulo se apresenta. A segunda parte, se completa o número de 144 mil. Apocalipse, capítulo 7. Os 144 mil. Do versículo 9 em diante, fala uma grande multidão que não se pode contar, que vem com o mensageiro de mensageiro de Laodiceia. Esse que vem com o mensageiro de Laodiceia é aqueles vencedores, porque o mensageiro de Laodiceia mesmo era perdedor, vamos falar assim. Né? Porque ele fugiu. Mas ele apresenta alguma coisa da mina dele? Não, ele guardou no lenço. Mas ele morre também. E ele morre. Aí, quando vem aqueles, ele fala assim, ó, versículo, vamos pegar aqui 23. Ele fala para esse mensageiro de Laodiceia: por que então não confiastes meu dinheiro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam, fazendo link com 1 Tessalonicenses 4, que diz, e os vivos que estiverem lá, e os vivos que estiverem lá, aí ele está falando, e disse aos que lá estavam, aos 300,
aos 300. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Pega a mina do mensageiro de Laodiceia, entrega a mina para Shaul Paulo, que tem 10 minas. Agora ele vai passar a ter 11. Ele vai governar sobre 11 cidades. Ele vai governar sobre a era inclusive, do mensageiro de Laodiceia. Ele vai governar sobre a herança que ele iria conquistar, ele não conquistou. Então, Shaul Paulo vai estar comandando, inclusive, aquilo que era para ser do mensageiro de Laodiceia, passou para Shaul Paulo. Por isso o irmão fala também. Hã? E ele será como um anjo. E ele será como um anjo. Muito bem, exatamente. E o irmão falou assim que nós teremos muita autoridade. Uma dessas aí é por isso, né? Que a gente exatamente. E passa. É o trabalho. É o trabalho que nós estamos exercendo, tá vendo? E é isso que eu queria ter entrado e o irmão me lembrou. Gratidão, irmão. Acabou que eu falando, eu não voltei pro foco. E é isso mesmo. Porque a autoridade dos 300 de pegar, o pai fala assim, olha, você vai tirar desse e vai passar para esse. O Paulo vai receber 10. Então você vai pegar ali, seleciona ali as 10 com ele, e ele que vai ficar com aquelas 10. Nós, os 300, coordenando tudo isto. E quem vai falar alguma coisa contra a gente, sendo que foi o papai que mandou? Ninguém. Como? Por isso, irmãos, a seriedade que nós estamos sendo trabalhados hoje, a exortação, a dureza, a firmeza do papai conosco, sabendo quem nós iremos nos tornar. E não pense você assim, fala assim, eu não sei se eu sou capaz, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho pouca leitura, eu não sei, não pense assim. Porque quando em Irmial 1, Jeremias 1, tudo pelo Espírito do Papai. Irmial 1. 1362. 1, versículo 4. A palavra de Al me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Aí, tá vendo? Ele conhecia os mensageiros. Antes de sair do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, meu mestre, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Ial me disse, não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Entendeu? Aí fala, não tema diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Não temas diante daqueles que vocês vão enfrentar, não. Então Ial estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Ial me disse, eis que ponho minhas palavras em sua boca. Porque tudo se repete. Foi assim com Micael. E assim também com a criança, o filho varão. Tremendo. Inclusive os 300. Então ele vai te orientar. Ele vai te fazer lembrar no momento certo. Então não fala, não sou capaz, eu não consigo, não sei ler, e blá, blá, blá. Não se preocupe. Somente se esforce. Seja corajoso. Esteja andando na presença do anjo. E ser fiel. Porque o que se requer agora é fidelidade, lealdade. Por quê? A gente volta lá em Shaial 63 para a gente terminar. Nós vamos estar embaixo da supervisão dele também, do papai. Debaixo da supervisão. Continua. Debaixo da supervisão. Ishaiel 63, versículo 8. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são o meu povo,
filhos que não me trairão. Assim ele se fez o seu Salvador. Viu? Filhos que não me trairão. O que se requer agora é que não há jamais traição, porque houve isso lá em cima e não pode se repetir. E a palavra fala, o que se requer dos administradores, que eles sejam fiéis e verdadeiros. Vamos colocar ainda mais um pouco. Posso ler um versículo aqui? Marcelo? Pode, claro. Está em Apocalipse 14, 4, né? Por quê, né? 144. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Este segue o cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens com primícias para Iau e para o cordeiro. Da sua boca jamais foi encontrado mentiras, são íntegros. Quer dizer, não fica falando Jesus, essas coisas todas. Né? Não se envolve com as palavras deste mundo. Se envolve com o espírito da verdade, porque o espírito deste mundo é o do erro. Nós nos envolvemos com o espírito da verdade. E o espírito da verdade fala, e nós ouvimos. E aquele que ouve, o quê? Discerne o espírito do erro e o espírito da verdade. Né? Vamos dar gratidão, papai? Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, papai.